Sensacional, galera. Eu sei aqui que tem um monte de gente que já conhece a gente aqui. E eu sei que tem algumas pessoas que estão nos conhecendo agora. Então, deixa eu me apresentar e depois eu vou pedir para você se apresentar também, tá bom? Então, é o seguinte, meu nome é Giordano Narada, eu trabalho como empreendedor digital há alguns anos e o que eu faço é vendas pela internet. É isso que eu faço. Eu vendo produtos digitais, cursos online. Se você já passou aí pelo nosso curso gratuito, você deve saber exatamente do que eu estou falando. O Brasil está vivendo um momento tão esquisito, assim, que muita gente que viu meu post no Facebook, viu anúncio, falando que tem um curso gratuito, a galera não acredita. A galera fala, cara, não é possível que seja gratuito, tem uma pegadinha aí, cara, isso é golpe, o que a galera fala. É muito engraçado, não é verdade, o curso é gratuito mesmo, tá? E essa aula também é gratuita mesmo. Você está percebendo isso, Faruque, no Brasil, cara? Parece que está todo mundo meio ressabiado, assim, né? Preocupado. Quem é o próximo cara que vai me passar a perna? Já viu isso aí, não? Já, a gente sente isso, né, o tempo inteiro e talvez até nós passamos por isso no início, né? Eu lembro que eu via anúncios, pessoal falando sobre venda online, falava, cara, isso daí... Inclusive, eu conheci internet marketing através de um amigo meu que viu um anúncio sobre isso e falou assim, isso daqui é pegadinha de trouxa, e apareceu na minha timeline. No momento que eu estava desempregado, empresa falida, falei, cara, o que eu perco, né? Começando a entender um pouco mais sobre isso. Foi daí que eu descobri e comecei a fazer exatamente o que o Giordano faz. Se você não me conhece, eu chamo Faruque Pales e eu também trabalho com vendas online. Eu acho que tem muita gente aqui que já nos conhece. Nesse instante, nós temos 400 e quase 450 pessoas aqui conosco, né? Beleza, muito bom. Boa noite aí para todos vocês. Espero que vocês aproveitem bastante essa Masterclass de hoje. O objetivo dessa conversa hoje que a gente vai ter aqui é falar de um outro nível de trabalho. Então, existem pelo menos 2 níveis de trabalho como afiliado, né? É o nível amador e o nível profissional. Legal? Então, o nível amador, como é que é? É o usuário que vai lá, se cadastra na plataforma, escolhe um produto, pega o seu link de afiliado e começa a espalhar o link por aí, né? Manda para os seus amigos, manda para quem conhece, posta no seu perfil no Facebook, enfim. Está começando, né? Tem gente que começa assim. Esse é o nível amador, né? Agora, o que a gente está querendo fazer é ajudar um número maior de pessoas a passar de nível, a passar de fase, do nível amador para o nível profissional, ok? E para passar para o nível profissional, a gente precisa falar de tráfego, conversão e métricas. O afiliado que domina essas 3 coisas, ele tem sucesso. O afiliado que não domina essas 3 coisas, ele não tem sucesso, ok? Pode fazer uma vendinha ou outra ali, ganhar um dinheirinho ou outro ali, mas não vai construir um negócio de verdade, não vai gerar uma renda de fato que faça você ter orgulho de dizer, olha, eu tenho um negócio online, eu tenho um negócio na internet, eu sou um afiliado e eu ganho dinheiro na internet, sustento minha família, eu realizo meus sonhos fazendo isso que a gente faz aqui, isso que eu faço, isso que o Faruque faz. Então, você precisa saber como atrair as pessoas certas para o seu link de afiliado, isso é tráfego, ok? Você precisa saber como transformar essas pessoas em clientes, fazer com que elas comprem, isso é conversão, ok? E você precisa saber avaliar os seus números, os seus indicadores nesse processo todo, que são as métricas. Quando eu falo de métricas, eu estou falando de métricas mais relacionadas ao Facebook Ads, né? São os anúncios que você faz, que a gente faz pela internet através do Facebook. Pegando o gancho do que o Giordano estava falando, a gente tem aquela fase, né, de fazer indicação, etc., e a gente começa a se profissionalizar entendendo de tráfego, conversão e métricas. E entender também onde você quer chegar ou pode chegar é muito importante. Ter parâmetro para fazer a escolha dos produtos, muitas vezes parâmetro financeiro, né? Às vezes a gente está começando e quer pegar um produto que paga uma comissão mais alta, só que para promover esse produto a gente vai ter que investir mais para fazer uma venda. Então, mais pessoas têm R$50 no bolso do que R$1.000, né, para comprar um produto, seja ele qual for.
Então, é evidente que o esforço que você faz para vender algo que custa R$50 é menor do que um produto de R$1.000. E é justamente essas estratégias, entender de tráfego e conversão, que faz com que o esforço de vender um de 1.000 passe a não ser tão grande quanto um de R$50. É o conhecimento disso tudo. Mas quando a gente está no começo, um dos parâmetros importantes que a gente tem que ter é justamente esse preço do produto, para saber fazer um planejamento mínimo, né? Quantos cliques eu preciso para atingir esse objetivo, quanto tem que custar cada clique no meu anúncio, quando é hora de desistir, né? Quanto tem que custar o checkout, enfim, a gente começar a entender quais são os nossos números, para você ter um referencial. Tem muito produtor, muitos donos de produto que já te passam esses números. Fala, olha, o clique tem que custar X, mais ou menos X cliques, você vai conseguir fazer uma venda. Isso muitas vezes vem pronto, muitas não, isso às vezes vem pronto. Mas quando você não tem esse parâmetro, você não pode ficar no escuro também. Então, para isso a gente tem que fazer e começar algo que a gente chama de planejamento de meta. O que eu vi, Faruk, muitas vezes, muitas vezes, nesses 4 anos aí no mercado, gerenciando afiliados, com milhares de afiliados já. E às vezes, ele começava a fazer campanha, ele começava até a vender, mas dava tudo errado, o cara voltava lá, perdeu um monte de dinheiro e não tinha o resultado que ele queria. E uma das coisas que eu identifiquei nesse processo é porque faltava o planejamento de meta. O cara não sabia o que esperar da campanha, entende? O cara começa uma campanha para ver o que vai acontecer, e aí, muitas vezes, o que ele vê não é o que ele queria ver, né? Agora, quando você começa uma campanha como afiliado, ou Facebook Ads, já sabendo o que esperar dela, fica muito mais simples de você saber se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Basicamente, a primeira coisa que você precisa saber definir é quanto você quer ganhar, beleza? Não é que a gente seja dinheirista, né, mas eu acredito que você está nesse negócio, está a fim de entrar, se você não entrou ainda, para ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que você precisa definir é quanto quer ganhar. Primeira coisa, ok? Vamos partir aí do princípio de você quer fazer uma renda de R$5.000, beleza? Então, começa daí. Quanto eu quero ganhar? A segunda pergunta que você precisa fazer no seu planejamento de meta, depois que você definiu quanto você quer ganhar, é quanto eu estou disposto a investir para fazer uma venda. Ok? Anota aí. Você não estava anotando, anota agora. Quanto eu quero ganhar, a primeira coisa. Segundo, quanto eu estou disposto a investir para fazer uma venda. Mas como assim, Jordano? Como assim quanto eu estou disposto a investir? Funciona assim. No produto que você vai escolher, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o valor da sua comissão, beleza? Vamos supor que você escolheu um produto ou teve acesso a um produto que a comissão dele é R$100, beleza? Para ficar fácil a conta aqui. Então, se a comissão dele é R$100 e você vai investir em tráfego pago, que é no nosso caso, que é o Facebook Ads, estou falando para vocês, até quanto dessa comissão você está disposto a investir em tráfego pago? Ou quanto de retorno você gostaria de ter nesse investimento? E é o seguinte, você não deve... É claro que todo mundo gostaria de investir R$1 e voltar 100, né, Faruk? Esse seria o mundo ideal. Mas não é assim que funciona, tá? Especialmente no jogo grande, quando você está trabalhando como um profissional, você não vai conseguir esse tipo de retorno. Não é que é assim que funciona. Porém, eu gosto de trabalhar com 100% de retorno, pelo menos, tá? Então, como é que funciona? Se eu tenho uma comissão de R$100 de um produto, então eu me permito investir até R$50 para fazer uma venda. Legal? Isso dá metade da minha comissão e isso dá um retorno de 100%. Ou seja, se eu investir R$50 em anúncios no Facebook, do jeito certo, da maneira certa, como daqui a pouco a gente vai falar, volta para mim outros 50. Quer dizer, volta os 50 que eu investi e mais outros R$50 de lucro. Isso dá os R$100 da comissão. Eu investi 50, volta R$100. Esse é a minha base de planejamento. Então eu tenho, quanto eu quero ganhar? R$5.000, ok.
Quanto eu estou disposto a pagar? Até quanto eu posso pagar por uma venda? Eu posso investir? Nesse caso, vamos trabalhar com R$50. Beleza? A partir daí, você vai precisar quebrar isso um pouquinho mais para você saber até quanto você pode pagar no seu custo por clique. Agora, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, tenha calma, ok? Fica tranquilo, que às vezes, para quem está chegando agora, como eu cheguei há 4 anos atrás, parece que a gente está falando russo. O que é isso aí, né? CPC, CTR, CPV, CLPV, que essas siglas são, né? E isso tudo fica tranquilo que com o tempo você vai entendendo. Agora, se você já entendeu, já sabe do que a gente está falando aqui, vai ficar mais simples de você pegar o raciocínio, ok? Quanto eu quero ganhar? R$5.000. Até quanto estou disposto a pagar por uma venda? R$50, ok? Então, como eu tenho R$50 para fazer uma venda, até quanto eu posso pagar em um clique no Facebook? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando você vai para os testes e validação, você precisa saber quais são os seus limites, ok? Porque se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai investir lá 100, 200, 300, 400, R$500 para descobrir se está funcionando ou não, sacou? Com o planejamento de meta, você não precisa disso. Com o planejamento de meta, já nos primeiros cliques ali, os primeiros 30, 40 cliques, você já sabe se a campanha está indo bem ou está indo mal, de acordo com o seu planejamento de meta. E como é que funciona para você saber até quanto você pode pagar em um clique? Funciona assim. Na maioria das vezes, em um produto que custa de 100 a R$500, uma venda acontece a cada 200 cliques ou menos. Ok? Essa é a média de mercado até hoje. Na verdade, eu estava observando nesses últimos 2 meses, Fábio, e parece que a média está melhorando. Parece que o nível de oferta está melhorando. Então, a gente está tendo aí uma média de uma venda a cada 150 cliques. Ok? Mas, por enquanto, por segurança, trabalhe com essa meta, com essa média aqui. Uma venda a cada 200 cliques. Ok? O que isso significa? Significa que, se você conseguir trazer 200 pessoas para clicarem no seu anúncio, existe uma grande chance de uma venda acontecer se você tiver acesso a um produto que vende, a um produto com oferta validada, um produto que comprovadamente vende. Porque mais tarde a gente vai falar mais sobre isso, mas existem produtos que vendem e existem produtos que não vendem. Normal, né, gente? Então, você precisa escolher o produto que vende, o produto validado. Mais tarde a gente vai falar sobre essas coisas aí também. Então, supondo que você escolheu um produto que vende, produto validado, e vai vender com 200 cliques ou menos. E aí, qual é a conta que você tem que fazer? Lembra lá que você tem R$50 para fazer aquela venda? Então, você precisa pegar esses R$50 e dividir por 200 cliques. Sacou? R$50 é o dinheiro que você tem para investir naquela venda, e você precisa fazer 200 cliques com aquele valor para poder gerar uma venda. Então, se você divide 50 por 200, vai dar 25 centavos. É isso? Acho que é isso. Então, esse é o seu teto de CPC. É o seu teto de custo por clique. Então, quando você está fazendo uma campanha, começou ela, e aí você começa a ver que o seu custo por clique está 35 centavos, lá pelos 30, 40 cliques, 35, 40, 45 centavos. Você sabe que precisa rever essa campanha. Então, alguma coisa errada com ela. Errada por quê? Porque o seu planejamento de meta, dentro do seu planejamento de meta, você precisa que o seu custo por clique fique abaixo de 25 centavos. Nessa conta que eu falei. E aí, gente, eu vou dar uma segurada aqui para não ficar muito complexo. Depois a gente pode revisitar essa conversa aqui e tal. Não é coisa de matemática, fica tranquilo, ok? É muito simples, na verdade. Inclusive, eu vou... Não sei se eu já liberei, se eu não liberei, eu vou liberar aí para o pessoal do STAT ou do Jump, né, do curso gratuito, uma planilhinha que faz essa conta para você, tá bom? Assim você não precisa ficar pensando loucamente aí como é que eu faço essa conta. Mas basicamente quanto eu quero ganhar, até quanto eu posso pagar por uma venda, ou até quanto eu estou disposto a investir por uma venda, e até quanto eu posso pagar em um clique, ok? Tem outros níveis de planejamento, ok? Mas esse é o basicão. Quando você faz esse basicão, aí sim, você parte para os testes, parte para criar seus anúncios, porque você sabe quais são os seus limites, ok? E aí, gente,
Quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 5 mil reais, beleza. Quanto você vai lucrar agora? Você vai lucrar 50 reais, lembra? Você vai investir 50 e vai lucrar 50 nesse caso aqui. Então, quantas vendas você precisa fazer para atingir essas 5 mil reais? Então, você tem que fazer 100 vendas. É isso, Faru? Se eu fizer 100 vendas, lucrando 50 reais, eu vou fazer 5 mil reais de retorno. Faz sentido? Ok. Agora vem a pergunta crucial, Faruk. E aí eu vou fazer essa pergunta e aí você já pode tocar daí para as outras etapas. A pergunta crucial é: eu tenho dinheiro para investir nessa minha meta? Essa é a pergunta crucial. Se eu quero ganhar 5 mil reais e eu vou trabalhar com retorno de 100%, eu tenho que ter pelo menos 5 mil reais para investir. Saca? Eu vou investir 5 mil e vai voltar 10 mil nesse meu planejamento aqui. Supondo que vai dar tudo certo, né? Tem que seguir as outras etapas, senão não dá tudo certo. A primeira etapa. Eu tenho que ter 5 mil reais para fazer 5 mil reais. Legal? Jordano, eu não tenho 5 mil reais. Pô, mas eu tenho 500 reais aqui. Ok. Então você vai investir 500 reais para fazer quanto? Fazer 1.000. Ah, mas eu quero ganhar 5 mil. Bom, então você investe 500, faz os seus 1.000, não gasta esse dinheiro e investe de novo. E assim você vai crescendo. Entende? Agora, é outra coisa que eu vi demais, Faruk, que eu ficava desesperado com isso aí. Os caras chegavam para mim e falavam: Jordano, eu quero faturar 30 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. Eu vou ficar rico nesse negócio. Pô, vamos embora, vamos para cima. Mentoria, eu fazia, o cara chegava lá: qual que é a sua meta? 50 mil. Show de bola. Você tem 50 mil para investir? Não, não tenho. Então não vai faturar 50 mil. Mas como não? Pois é, cara, isso é um negócio. Para o negócio funcionar, você tem que investir em campanha, investir em publicidade, esse tipo de coisa. Pô, Jordano, mas eu só tenho 1.000 reais. Bom, então a gente vai trabalhar com uma meta de 2 mil por enquanto. Pega esses 1.000, vamos ver se a gente consegue multiplicar ele, seguindo as etapas aí que a gente vai falar agora, começando com o planejamento. Multiplicando essa grana, a gente volta, refaz o planejamento e segue as etapas novamente. É possível, gente, fazer 5 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil, 30 mil por mês como afiliado? Sim, é possível. Não é só possível, para muita gente isso é normal. Legal? Agora, antes de chegar lá, você precisa começar de baixo, né? Começa da primeira venda, faz seus primeiros 1.000 reais, depois vai subindo 2 mil, 3 mil, 5 mil, vai ajustando. Legal? E quanto menos você gastar desse dinheiro, melhor. Porque se você precisa desse dinheiro para viver já e tudo mais, aí você demora um pouquinho mais para crescer. Né? Agora, se você puder sempre reinvestir, aí sim você cresce. Então, essa é a primeira fase para você decolar como afiliado. Seu planejamento de meta. Quanto eu quero ganhar, até quanto eu estou disposto a pagar por uma venda, até quanto eu posso pagar pelo custo por clique. E a última pergunta é: eu tenho caixa para isso? Eu tenho dinheiro para esse planejamento? Se a resposta for sim, aí beleza. Você parte para a próxima fase. E eu tenho um método chamado VOI, que são as siglas de validação, otimização e escala, onde a primeira etapa é justamente a validação de público. Então, o que eu faço, tá? Eu faço nas campanhas que eu crio. Eu pego ali um anúncio genérico, bem genérico mesmo, né? E começo a pesquisar públicos que tenham interesse naquilo. Então, no Facebook, a gente tem lá aquela parte de interesses, né? Vamos pegar, por exemplo, emagrecimento como um exemplo. Se você digitar dieta, tem um interesse lá, dieta, pessoas que gostam de dieta. E você mostra esse anúncio genérico para elas. Você cria uma campanha, mostra aqui dieta, o interesse, anúncio genérico. Tem outro interesse lá, que é emagrecer saudável, sei lá. É outro. Aí você mostra o anúncio genérico. Outro. Você encontra vários interesses que são diferentes, mas falam da mesma coisa. E mostra esse anúncio genérico para eles, porque por diversos motivos, tá? Pode ser que um esteja bem mais caro que o outro. E nesse instante, o intuito é identificar o que está muito caro. Então, já tira tudo aquilo que está no seu caminho. Tem testes, como eu disse aqui, que a gente consegue 10, 15 centavos no interesse, ou em vários interesses, e já em outro bloco,
tá 60, 70 centavos. Então, é evidente que a gente vai ficar com um bloco que está com clique mais barato, ou que está chamando mais atenção do público, para que a gente possa ter margem para ter mais cliques para uma venda, para poder escalar, etc. A primeira coisa é isso. Faz a seleção dos públicos com anúncio fixo, tira aquilo que está caro. Segundo momento, o que você pode fazer? Você junta esses públicos ou não, num anúncio só. Qual que é o critério para juntar ou não? Tamanho do público é o que eu utilizo, tá? Se você tem um público, por exemplo, um interesse desse, dieta, que sozinho tem 3, 5 milhões de pessoas, você não precisa juntar ele com nenhum outro. Agora, se forem interesses aqui no primeiro teste que eles performaram bem, só que o público é pequeno, às vezes abaixo de 500, 300, 200 mil, aí é legal você juntar. Mas você pode, nesse primeiro momento, juntar todo mundo e aí você vai variar anúncios, tá? Então, agora você vai fazer um anúncio com a foto da mulher magra na praia sorrindo, né? Você vai fazer a foto e o anúncio falando da dor, mostrando um bolinho gostoso que dá fome, né? Aí fala, é isso aqui que impede você de chegar aos seus sonhos, você vai escrever algo nesse sentido. Então, você vai pegando argumentações, o público é fixo, só que você passa a variar anúncios, já é um público que você sabe que funciona ali melhor, tá? E aí você mostra anúncio diferente para justamente também pegar os melhores anúncios. Então, talvez quando você mostra a foto de uma coxinha para alguém que está fazendo dieta e escreve é isso que te impede de chegar lá, ela fala, nossa, cara, eu comi uma coxinha ontem, que droga, o que é isso aqui? E aí ela começa, né, a entrar e talvez aquilo dê resultado, chame mais atenção do que a mulher na praia. A mulher na praia, talvez ela olhe e fale, ah, isso é exibida, isso aqui, né, enfim. Então, teste é para isso, tá? Para ver o que gera mais engajamento, mais curtida, mais compartilhamento, o que fica com clique mais barato, o que fica com CTR, que é a taxa de clique, né, mais alta. Então, quantas pessoas, a cada 1000 vezes que esse anúncio aparece, quantas vezes ele é clicado? Você vai ver esses números lá e você vai pegar os melhores. E aí, sim, feito esse teste de público, feito esse teste de anúncio, você vai criar que eu chamo de campanha matriz, campanha definitiva, enfim, onde você vai pegar o público ou os públicos e os melhores anúncios e vai criar uma coisa só, tá? Para você mostrar, então, os melhores anúncios para esse público, já com objetivo de venda. Esses testes que eu disse no começo ali, de público e de imagem, você pode fazer a R$ 2,50 por dia, R$ 3 por dia. É só um pouquinho do orçamento para você entender qual que é a tendência de cliques. E aí, já esses outros, o definitivo, quando você pegou todos os resultados, aí sim, nesses você tem que colocar um orçamento maior para poder ver se isso vai virar venda de fato, né? E a partir disso, então, a gente começa a entrar na etapa da otimização. Lembra? Validação, otimização, escala. Já essa transição é quando você pega ali e está rodando e vai sentindo o que está acontecendo para otimizar. O Giordano chama de afunilamento. Exatamente, cara. Então, depois que você faz o planejamento, a próxima fase é você descobrir qual é o seu melhor anúncio, né, qual é o anúncio que melhor funciona para o melhor público. Não é isso, Fábio? Essa é a fase de teste e validação. Legal? Então, quem já está na fase de teste e validação, vou dar uma dica aqui dentro do que o Faruco está falando e a gente já vai falar de afunilamento e tudo mais, né? Que quando você estiver fazendo teste, você pode começar fazendo testes voltados para duas direções. Uma é a dor e a outra é prazer. O Faruco falou um pouco sobre isso aqui de maneira implícita, deixa eu explicitar, deixa eu mostrar um pouco mais isso. Um é o anúncio da coxinha e o outro é o anúncio da mulher na praia, sacou? Então, o anúncio da coxinha é a dor, né? A culpa de você comer uma coisa, da mulher comer uma coisa que ela gosta, mas que ela sabe que não vai ajudar ela a perder o peso como ela quer perder, né? Então, você trabalha a culpa em um anúncio, por exemplo. E no outro anúncio, você vai trabalhar o prazer de estar na praia, de poder vestir um biquíni, de ser admirada por outras pessoas, enfim. Então, admiração
e culpa, dor e prazer. E aí, fazendo esses dois testes, você vai descobrir, né, qual é o tipo de sentimento que melhor gera o desejo, que mais gera o desejo naquele público de clicar, como o Faruco falou. Então, às vezes vai ser a mulher na praia, às vezes vai ser a coxinha, às vezes vai ser o prazer, às vezes vai ser a dor, às vezes vai ser a liberação, às vezes vai ser a culpa. Então, sempre é legal você partir pelo menos desses dois ângulos, né? Eu chamo isso de teste de ângulo. Dá para ir muito mais fundo nisso, né? Mas só para deixar uma base aqui para vocês, o teste de ângulo, dor e prazer. Coloca pelo menos 2 anúncios diferentes lá para testar. E aí, galera, é o seguinte, depois você descobriu o que funciona melhor, né? Qual é o anúncio que funciona melhor, qual é o público que respondeu melhor, aí sim você, de uma maneira geral, né? Aí sim você vai para a otimização dos anúncios, como o Faruco chama, ou como eu chamo, o afunilamento de campanha. Né? Quem já não passou por isso, de ter anúncio com clique muito barato, tudo lindo, só que não vende, né? Então, nesse momento é a hora da verdade, a hora que você vai aportar orçamento ali para começar a ir realmente ali com o intuito de converter, né? Porque antes, como eu disse, nesses testes você pode colocar R$2,50, R$5 por dia, uma coisa mais tranquila. Esse já seria legal colocar pelo menos 50% do valor da comissão, tá? Você pode colocar menos? Pode colocar menos, não tem problema não, é um parâmetro, sempre estou passando parâmetro do que eu vejo que mais funciona para mim e para as pessoas que a gente, né, sempre atende, sempre está vendo aí as campanhas. Então, se o produto te paga R$100 de comissão, aí é a hora de colocar R$50, né, por dia para ver, ou então 25, ou então 20, mas colocar um pouquinho mais, e aí isso vai te retornar dados, e em cima desses dados, você começa a tomar algumas decisões. Quando o produto já vende de primeira, né, o que é muito raro acontecer, como eu disse para vocês, depois de fazer esses testes, etc., você vai lá, mas por algum motivo ele vende, você já vai começar a olhar. Então, quem comprou isso? É homem, mulher? Qual foi a faixa etária? Qual foi o estado que saiu? Comprou do celular? Ela viu, foi no computador? Então, quando você investe, por isso que eu disse que no primeiro momento, e o Jordano disse também, isso é um negócio, você vai investir. Mesmo que você saia no prejuízo, isso é natural, porque você está comprando dados, então você está entendendo quem é essa pessoa que comprou, quem são essas pessoas que estão gerando intenção de compra, que é o checkout, né? Elas estão clicando no botão comprar, a gente consegue monitorar tudo isso, vocês sabem disso, né? Então, a gente começa a deixar isso girar um tempinho, vai fazendo venda em cima de quem está comprando, em cima desses parâmetros que eu estou falando, idade, etc., a gente começa a tomar decisões. Isso é o cenário ideal, é quando tudo dá certo e a gente já começa a funilar. Quando não está gerando vendas, tá? A gente sempre se baseia no que está mais próximo da venda. Então, você vai se basear no checkout. Nessa etapa onde você coloca grana para converter, você começa a ver quantos cliques você tem que fazer para gerar uma venda. Ah, Fábio, que a venda não está saindo. Então, quantos cliques você está fazendo para sair checkout? Se estiver saindo pouco checkout, tá? Pode ser o problema, por exemplo, de página. As pessoas clicam no anúncio, chegam lá na página para ver o produto e se decepcionam com o que elas veem lá, né? Ou então a página está mal configurada, enfim. E aí elas saem e nem clicam em comprar. Pode ser, por exemplo, problema de página, ou pode ser um problema de expectativa também. Você mostrou uma coxinha no anúncio e ela chegou em algum lugar que não tem nada que dê continuidade, né? Aquela comunicação quebra. Ela clicou na coxinha, chegou numa coisa que, enfim, né? Não deu continuidade àquilo. Expectativa, tá? Pode ser expectativa que você cria no anúncio. Outra coisa que costuma acontecer também é ter muito checkout, né? Tem gente que tem muito checkout e não tem venda. Quando isso acontece, muitas vezes, quando não é erro, né? Tem gente que acaba fazendo uma confusão e duplica tudo lá. Quando não é erro, é porque realmente o público que está sendo atraído, às vezes o anúncio está gerando uma curiosidade muito grande, o público chega lá desqualificado e sai clicando tudo, ou então o botão da chamada de ação do checkout está com alguma coisa do tipo... Esses dias a gente estava vendo um produto de mães lá, era alguma coisa para os filhos.
e aí o botão estava escrito: quero ver meu filho feliz, uma coisa assim. E aí que mãe não quer ver o filho feliz? Ela talvez até clica lá sem saber que vai para o checkout, preencher o pagamento. Ela clica porque ela quer ver meu filho feliz, eu quero, e ela clica. Então, às vezes, esse botão está com a chamada errada, está muito fácil de clicar, as pessoas chegam, já vão clicando, já vai lá e já sai da página. Então, muitas vezes é isso, tá? É desqualificação, a questão realmente do setup da página. Às vezes o botão devia estar ali, devia estar lá mais embaixo, ou então quando a pessoa clica, ele rola a página e chega lá no fim. Então, pode ser essa questão de muitos checkouts também. Outra hipótese que... Isso aí também está ligado ao público, né? Mas outra hipótese que pode acontecer é a entrega. Tem uma coisa que a gente não tem muito controle, que é a entrega do Facebook. Às vezes seus números estão bons e você dá play no anúncio e ele começa a distribuir. A gente sabe que ele está distribuindo, entre aspas, para o público que gosta de dieta, por exemplo. Mas o público que gosta de dieta é um público talvez de 10 milhões de pessoas. Existem vários caminhos para ele distribuir no anúncio. O Facebook funciona como aqueles radares de submarino, o pessoal chama sonar, né? Então ele manda uma onda, ele vê ali quem está clicando no anúncio, ele manda uma onda de anúncio, vê quem está clicando, volta, ganha inteligência com aquilo, ele fica pulsando, joga de novo, volta, e dependendo das pessoas que estão interagindo ali naquele momento inicial do anúncio, pode ser que ele pegue um caminho de entrega diferente do que, né, se você duplica e solta ele de novo, ele pega o caminho para cá. E pode ser que nesse caminho que ele esteja pegando, apesar de ter muito clique, né, todo mundo está clicando, etc., ele não tem ativação suficiente de checkout, de compra, ou então realmente não tem nenhum público comprador ali, e ele não consegue otimizar, e ele fica naquilo. E muitas vezes é só você pausar o anúncio, duplica, solta ele de novo, ele já começa a entregar para outras pessoas, e a magia acontece. Então, em resumo, tá? Que eu acabei de dizer que começou a vender, a gente começa a funilar, entender quem são as pessoas, tá? Se eu sei que são mulheres de 35 a 45, tudo da região sudeste, que estão comprando via celular Android, eu vou fazer um anúncio com essas 3 características que eu já notei que estão acontecendo nas vendas. Isso tá um padrão. Quando começa a vender é isso, tá? Se não vender, alguma dessas hipóteses que eu disse aí, tá? Se tiver tendo nenhum checkout, pode ser a página de destino, aí você manda para uma página alternativa, né? Manda essa pessoa para outro lugar para ver se melhora. Pode ser copy expectativa, né? A página do anúncio, a pessoa clica lá e cadê a coxinha? Não tem mais nada falando disso. Tá doida para comer uma coxinha ao mesmo tempo e não encontra a tal da coxinha. Pode ser o público que está muito curioso, caso você tenha muito checkout, né? E esse botão talvez não está com a chamada correta, ou então nem deveria estar ali, deveria estar um pouco mais embaixo, ou pode ser de fato a entrega, tá? Esses são as 4 coisas mais frequentes que eu diria que prejudicam alguma conversão, que é esse caso de tô tendo clique e ninguém compra, né? E também pode ser evidente, a gente falou isso antes, que seu clique está muito caro e aí não está dando clique suficiente, né? Você precisa de 100 cliques para vender, só que o clique está custando R$2, 100 cliques vai, né, custar R$200 e eu não consigo esperar. Isso é um problema de tráfego. Esses problemas que eu acabei de dizer aqui são problemas de conversão. Lembra lá no começo da nossa conversa que eu falei? Tem 3 coisas que o afiliado do sucesso precisa dominar. Se você não lembra, anota para você não esquecer nunca mais, ok? Tráfego, conversão e métricas, ok? As métricas, os números que retornam quando a gente cria as nossas campanhas, esses são os indicadores de sucesso ou de fracasso de uma campanha, sacou? Então, agora, partindo daí de onde o Fábio está falando, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre árvore de decisão. Falei que é legal isso. Vou falar só um pouquinho, porque é um assunto bem extenso de fato, mas dá para você ter uma ideia. Por exemplo, a gente está rodando lá uma campanha, né? E aí você tem, de repente, o seu CPC, ele começa a ficar alto, né? O seu custo por clique começa a ficar muito alto. Qual é a solução
como é que a gente resolve o problema do custo por clique alto? Então, as métricas, os indicadores é que vão dizer para você o que está acontecendo. Então, se o seu custo por clique está alto, existem 2 possíveis culpados, ok? Escreve aí no seu caderno, se você estiver escrevendo, coloca lá, CPC alto. Aí você faz uma linha para um lado, uma linha para o outro. Pode ser uma de 2 coisas. Ou o seu CTR está muito baixo, ou o seu CPM está muito alto, ok? Se o CPC está alto, se o custo por clique está alto, ou o CTR está baixo, ou o CPM está alto, ok? Se o CTR estiver baixo, é porque o seu anúncio não está tão atraente para aquele público. Se o seu CPM estiver alto, é porque o Facebook está cobrando muito caro para você atingir aquele público, ok? E a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o culpado. Quem é o culpado do CPC alto? Ah, é o CTR? Então o que a gente tem que fazer? Criar, ou a gente cria novos anúncios para aquele público, para aumentar o CTR, faz teste de imagem, faz teste de copy e tudo mais, ou a gente faz um afunilamento de campanha, depois se der tempo eu falo sobre isso aqui, falo mais sobre afunilamento, não é? Ou você testa outros públicos mesmo para ver se tem outros públicos respondem melhor àquele anúncio, ok? Eu geralmente faço o teste de anúncio, primeiro teste de imagem, depois teste de copy se precisar, para aumentar o CTR. E aí acontece o efeito gangorra, gente. Quando o CTR sobe, o CPC baixa. Quando o CTR desce, o CPC fica mais alto, sacou? É o efeito gangorra. CTR e CPC, assim funciona. Se o culpado é o CTR, faz teste de anúncio, beleza? Agora, se de repente o CTR tá legal, tá lá com, sei lá, 4, 5, 6% de CTR, mesmo assim, se o seu clique tá muito alto, então talvez o CPM, que é o custo por 1000 visualizações, esteja mais alto do que deveria. E aí, nesse caso, você tem um problema de público. Você precisa fazer, dar um jeito de atingir aquele mesmo público por um ângulo diferente, né? E aí, é um papo um pouquinho mais avançado aqui, tá? Você pega lá o Audience Insights, pega aquela segmentação que você estava usando, coloca no Audience Insights e descobre outras segmentações relacionadas. E você começa a anunciar para um público paralelo àquele que geralmente vai te dar um CPM menor. Eu falei isso de uma maneira rápida, ok, mas isso é um assunto profundo para a gente discutir em outro momento só esse assunto. Então, só para você ter uma ideia, CPC alto, problema no CTR ou no CPM. E aí você precisa ajustar um dos dois para você ter o CPC melhor. Mas, Jordano, tá tudo certo, eu estou com CTR bom, estou com CPC ok, só que não está vendendo. Aí, cara, a métrica é outra agora. A métrica são o número de cliques por venda, ok? Lembra que eu falei lá atrás que a média é um produto de R$97 até R$497, de 100 a R$500. Ele tem que fazer uma venda a cada 200 cliques, você lembra disso? Não. Pois é. E aí, se você precisa de 400, 500 cliques, já deu 400 cliques e você não vendeu nada, cara, tem alguma coisa errada. Devia ter vendido com 200 cliques ou menos. Ah, mas eu estou precisando de 300, 400 cliques para fazer uma venda, tem alguma coisa errada. Ou se não está vendendo com 300 cliques, 400 cliques, algo está errado. Mas o que pode estar errado, cara? Das duas, uma. Ou você está errando o público, está atraindo pessoas que não são os compradores, ou a oferta do produto que você está promovendo é ruim. Ela não está convertendo. Sacou? Então, claro, primeiro você vai analisar o público. Vai buscar um público melhor para isso, um público diferente, para testar. Mas existe alguma possibilidade. Se você não sabe se aquele produto é um produto vendedor, é um produto de autoconversão, então você pode estar mandando tráfego para um produto que não vende, sacou? E aí pode ser que você tenha que trocar de produto, ok? Mas primeiro você faz teste de público e existe um terceiro caso aí, que é o que o Faruco mencionou agora há pouco, que às vezes o seu anúncio está incoerente com a oferta, né? O usuário clica por uma razão, chega lá e encontra outra coisa. Tem um caso clássico, me lembro quando eu comecei a gerenciar afiliados lá em 2014, tinha uma menina que estava gerando dezenas de milhares de cliques e não estava fazendo venda. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui falar com ela. Aí ela me mostrou o anúncio dela. O anúncio era
conheça o novo iPhone. Esse era o anúncio da menina, ok? E o produto era sobre importar roupas dos Estados Unidos. Dava para importar iPhone? Dava. Porém, o que acontecia era o seguinte: o usuário viu o anúncio, conheça o novo iPhone, e clicava para quê, gente? Para conhecer o novo iPhone. E quando chegava lá, tinha um cara falando assim: você sabia que é possível importar roupas de marca dos Estados Unidos mais barato que no Brasil? Aí a pessoa desconectava na hora. Ela falou, pô, que eu cliquei para ver o novo iPhone, agora tem um negócio de importar roupa, que negócio é esse? Estão querendo me enganar. O cara ia embora. Então ela tinha um clique muito barato, tinha milhares, dezenas de milhares de cliques, mas não tinha venda, porque o anúncio estava incoerente com a oferta. Então esses são os 3 cenários possíveis. Como é que você sabe disso? Quando você analisa os números. Quando você analisa a quantidade de clique por venda. Quando você sabe que não pode deixar o anúncio passar de 300 cliques sem venda, porque você fez o seu planejamento de meta antes. Entende o que eu quero dizer? E aí tem gente, cara, que fica testando indefinidamente por não ter o planejamento de meta, por não ter parâmetro e tudo mais, e o cara gasta um monte de dinheiro, não consegue resultado e vai embora e diz, isso aqui não funciona, isso aqui não é para mim, e quando na verdade estava faltando o domínio das métricas. Se você domina tráfego, conversão, estratégia de conversão e métricas, são esses números chatos que ninguém gosta de ver, mas eles estão lá para te ajudar a crescer. Quando você domina isso, você sabe exatamente o que fazer na hora que sua campanha está indo mal, ou você sabe reconhecer quando sua campanha está indo bem, para você escalar, para você poder investir mais. E aí que entra a terceira fase do VOE, né? Que é a fase da escala. Né? Como é que a gente passa, Faruco, da otimização para a escala? Bem, primeira coisa importante de dizer com relação à escala é: você não escala na fé, tá? Porque eu vejo muita gente falar assim, cara, eu tô empatando, então não tô com margem, tô com leve prejuízo. Se aumentar o orçamento, será que eu vou vender mais? Provavelmente não, tá? Porque se estivesse dando certo, como você fez o planejamento, tem que dar certo antes, você tem que verificar uma certa consistência, né? Não sei, fazer 5, 6, 10 vendas, sei lá, nessa campanha matriz para você começar, de fato, a escalar. E nisso a gente passa por um processo de ajuste, às vezes é na própria campanha, às vezes é na sua estrutura como afiliado, de alguma forma, às vezes há alguma coisa que o produtor tem que fazer, enfim. A gente falou aqui, né, copy, página, entrega, público, pode ser alguns fatores, mas a questão é, assim que você tiver uma campanha com uma certa consistência de vendas mínima, aí você vai pensar em fazer essa escala. Essa escala pode acontecer onde você começa a aumentar o orçamento daquela campanha, vai de pouco em pouco. O Facebook ele te avisa isso lá, talvez muitos não tenham lido isso, mas quando você vai lá ver aquela fase de otimização, ele fala que, eu não estou lembrado com as palavras, mas se você fizer mudanças expressivas no anúncio, na campanha, ele restarta o processo de otimização. Mas o processo de otimização é só para trazer mais estabilidade. Ele vai otimizando o que é a entrega, ele vai entregando para pessoas que têm mais probabilidade de comprar. E quando você aumenta o orçamento de forma muito brusca, ele fala isso lá, quais são as coisas que, se você alterar, podem desestabilizar a sua campanha e quebrar os resultados que você está tendo. Mudar, por exemplo, o objetivo de conversão, às vezes você colocou lá que é para finalização de compra, para checkout, aí você coloca para compra, enfim, você mudar o público lá dentro, você fazer algumas alterações de valor muito brusco, ele fala de orçamento também. Então, para você manter esse ritmo crescente de vendas na escala onde você aumenta o orçamento, você tem que aumentar de pouquinho em pouquinho, porque você pode aumentar o orçamento da campanha que está dando certo, ou você pode criar uma cópia daquela campanha e deixar essa cópia começar a vender também. A questão é o seguinte: se você for aumentar, você aumente com 30% ou menos, tá? Pode ser diário ou não, se você quiser, vai de 2 em 2 dias, 30%, aumenta, deixa eu dar 48 horas, vê se está firmando ou não, se não tiver, você volta, tá? Importante isso. Porque quando você coloca mais dinheiro no seu anúncio, você está comprando alcance.
Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se você está anunciando para um público de 1 milhão de pessoas, ele te mostrou lá que o alcance potencial é 1 milhão, e você está colocando R$10 por dia, vamos supor que 1 milhão é isso aqui. Você comprou isso de alcance, na verdade, bem menor, né? Mas aí ele vai entregar sempre naquele universo. Então, rapidamente, se você deixa R$10 por dia durante 15 dias, 20 dias, 30 dias, você vai ver que a frequência do anúncio vai aumentar, ou seja, ele já está mostrando mais de uma vez para a mesma pessoa, às vezes até 3 vezes para a mesma pessoa. Ele tem mais dificuldade para alcançar públicos novos. E aí, quando você aumenta o orçamento, então você compra alcance. Fala, agora eu aumentei aqui o tamanho, né, onde ele pode ir. Ele sai um pouquinho, mas sai bem pouco. Ele vai sempre mostrando aqui dentro e começa a mostrar mais de uma vez a mesma pessoa. Então, é inerente ter que aumentar o orçamento, tá? Uma hora ou outra tem que subir. Na maioria das vezes, a não ser que você faça realmente muitas vendas ali, o que é raro, durante muito tempo, tá? Mas chega uma hora que a tendência, se você deixar a coisa aí do jeito que tá indo sem aumentar, é começar a cair. Então, tem que comprar alcance. Só que você só vai colocar dinheiro, comprar alcance, quando você tiver com uma coisa que está dando certo nas mãos. E essa é a primeira forma de escalar, você aumentando o orçamento da campanha. A segunda forma, duplicar. Agora, quando você duplica, tem aquela questão, lembra, dele começar por aqui, aí você solta uma outra, às vezes ele vem por aqui. E essa é uma estratégia que a gente utiliza de escala lateral, onde você tem que fazer talvez 3, 4 cópias e saber que 1, 2 vão funcionar, tá? Talvez 50% funciona, 50% não funciona, justamente porque ele entrega diferente, mas as que funcionam vão cobrir os gastos das que não funcionaram e vão te trazer o lucro, vão te trazer o retorno. Então tem gente que faz até 15, 20, 30 cópias da mesma campanha, até em contas diferentes, porque você saber qual é o público correto, saber qual é o anúncio que funciona para aquele público, saber para onde mandar, né? Porque aí ela clica no anúncio, ela vai para alguma página. Lembra que a gente falou, o problema pode estar na página? Às vezes a página 1 não gerou muito checkout, a 2 funcionou melhor, a 3 funcionou melhor ainda. Então, quando você sabe o público, sabe qual é o anúncio, sabe qual é o destino, e está tendo resultado, a entrega é só um plus, né? Porque tem gente que deposita todas a fé que tem na entrega do Facebook. Ele vai entender, eu vou vendendo, ele vai ficando mais inteligente, e muitas vezes não é assim que acontece. Isso é só um pedaço. Se você fizer algo sem saber qual é o público, o anúncio, não tem pixel, não tem Facebook que vá te ajudar a vender. Então, uma vez você tenha determinado isso, você cria essas cópias para otimizar a entrega. E aí você cria 10 cópias. Talvez 4, 5 ou 3 vão funcionar, mas vão funcionar muito bem a ponto de cobrir tudo que você gastou nos testes das 7 outras que não venderam e te trazer um lucro ainda maior. Aí, ao invés de você ter uma só, né, onde você vai aumentando, agora você tem 4. E você vai aumentando todas elas de pouquinho em pouquinho, né, e vai duplicando e vai fazendo isso sequenciadamente para poder atingir a escala e vender mais, ter várias campanhas vendendo ao mesmo tempo. É isso que você tem que fazer e só fazer depois de verificado o resultado, né, diante de tudo isso que a gente falou, sem margem, com prejuízo, ou então muito empatado, não adianta escalar, é um risco muito grande que você está correndo. Pode ser que dê certo? Pode. Mas talvez 2%, pode ser que dê certo em 2% dos casos. É um risco que eu não te recomendaria a correr, porque eu não faço isso de jeito nenhum. Não escalo coisas que eu sei que ainda eu não descobri como vender. Então, basicamente, no que a gente estava falando aqui até agora são 4 degraus, ok? Planejamento de meta, teste e validação. Não, você testa, faz o teste certo para encontrar o público certo, né, e o anúncio certo. E aí, então, você vai para otimização escala. Isso aí? Então, planejamento de meta, validação, otimização, escala. Essas são as 4 fases. Na verdade, são 3, né? A primeira fase está junto com o planejamento de meta, né?
Mas para ficar didático, vou colocar 4, beleza? Essas são as 4 etapas que vão levar qualquer afiliado a ter resultado. O segredo é você dominar cada etapa e respeitar cada uma dessas etapas. Às vezes a ansiedade leva a gente a querer pular a etapa. E quando a gente pula a etapa, geralmente a gente tropeça e quebra a cara. Mas é o seguinte, nos próximos dias, na próxima segunda-feira, eu e o Faruque, nós vamos criar alguns grupos no WhatsApp. E você vai poder participar durante a semana. São 4 ou 5 dias que a gente vai ficar nesses grupos. O que vai acontecer? Nós decidimos, eu falo que tem um treinamento chamado Profissão Afiliado, um treinamento fantástico. Além de ser um treinamento fantástico, ele tem 2 características muito, muito interessantes. A primeira característica muito interessante é que o Profissão Afiliado ele tem 2 encontros ao vivo por semana. Então, o que acontece toda semana tem alguém ali, geralmente é o Faruque, ou sou eu, né? Tem alguém ali analisando campanhas dos alunos, orientando para saber o que fazer, saca? Dando direção, dando treinamento. Tem o treinamento teórico base disponível lá. Agora eu peguei todos os meus treinamentos aqui também, todo o meu conhecimento está lá dentro do Profissão Afiliado também. Todo mundo vai ter acesso a isso lá. Então, os 2 treinamentos e tem esses encontros ao vivo comigo, com o Faruque, 2 vezes por semana. E essa é uma característica foda. E a outra característica que a gente está implementando agora é você ter acesso a produtos validados. Né? Isso a gente vai disponibilizar lá dentro do Profissão Afiliado também. E é o seguinte, na segunda-feira, nós vamos convidar vocês para participarem de um grupo no WhatsApp. Ok? O que a gente vai fazer lá? Nós vamos apresentar o Profissão Afiliado 2.0, essa versão ao 2018, falar como ele funciona, e a gente vai fazer o pré-lançamento do Profissão Afiliado, ok? Ele foi vendido anteriormente no valor de R$ 497, se não me engano. É isso, Faruque? Exatamente. Ok. E esse será o valor do treinamento a partir de maio, R$ 497. E o produto vai ficar aberto para inscrições, ok? Agora, no pré-lançamento, o lançamento vai mais, no pré-lançamento a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez. Eu falo que nunca fez. E eu também não. Legal? Vai ser aquele valor simbólico. Por quê, gente? Qual é o objetivo? O maior objetivo nosso que eu tenho 2. Tem o propósito, tem o objetivo. O meu propósito é ajudar o máximo de pessoas possível a desenvolver a sua capacidade de empreender. São 12,7 milhões de desempregados no Brasil. Sabe o que significa? Nunca vai ter emprego para todo mundo. E tem gente que está empregado. Teve um cara que comentou aqui agora há pouco. Eu estava indo para o trabalho agora. Olha que merda. E eu já passei por isso. De trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Merda, fica longe da família. O horário fica louco, enfim. Tem gente que trabalha que não gosta, tem gente que não ganha dinheiro suficiente. Então, faz parte da minha missão. Tenho certeza que faz parte da missão do Faruque também. Outra questão nós precisamos capacitar o maior número de afiliados possível para promover os produtos que nós estamos liberando, os produtos validados. Ok? A gente precisa capacitar vocês. Então, o valor de inscrição da pré-venda, do pré-lançamento do Profissão Afiliado vai ser simbólico, muito pequeno mesmo. E só quem tiver nesses grupos de WhatsApp é que vai ter acesso a esse valor. Então, quem quiser se inscrever, na segunda-feira eu vou mandar para vocês. Você vai entrar nesse grupo e aí vai fazer as perguntas se você quiser para a gente lá. Eu e o Faruque vamos gravar alguns vídeos aí para mostrar para vocês como é que vai funcionar o Profissão Afiliado. E a gente vai conversando lá. Vamos ficar de segunda até sexta-feira conversando. E aí, falando sobre o que é o Profissão Afiliado, o que precisa ter para ter sucesso, esse tipo de coisa. Você vai conversar com a gente no WhatsApp. Legal? Isso é muito legal. E aí, então, no dia 20 é o dia que a gente vai abrir as inscrições para o Profissão Afiliado 2.0. Então, se você estiver interessado nisso, estiver interessado em saber como é que vai funcionar e tudo mais, e conversar com a gente no WhatsApp, fica de olho aí no teu chat ou no grupo, no Manual do Afiliado, que a gente vai falar sobre isso no detalhe. Tá bom? Tamo junto, grande abraço, vamos para cima. Valeu, pessoal, forte abraço, vamos falar nos grupos de WhatsApp já daqui uns dias. Valeu, até a próxima.